Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. E hoje vocês estão em má companhia, porque eu vou ensinar para vocês como se joga Bad Company. Esta versão aqui que eu tenho, ela é importada, mas está saindo aí logo mais pela Galápagos, né? Depende de quando sair esse vídeo, não sei se a Galápagos já lançou, mas já foi anunciado e deve estar chegando em breve aí no Brasil. É um jogo que eu já fiz unboxing aqui e eu tava muita vontade de conseguir esse jogo, né? Demorei, consegui importar. É um jogo muito divertido, muito legal, que vai até 6 pessoas. Um jogo onde nós somos realmente más companhias, né? Somos chefões do crime. E eu vou explicar agora pra vocês como é que se joga. Vamos lá pro setup. Primeiro a gente vai pegar esses dois tabuleiros e colocar no centro da mesa. É o tabuleiro aqui de estrada e esse outro de pontos de vitória. Colocados os dois tabuleiros no centro da mesa, a gente vai pegar todas essas cartinhas aqui, que na minha versão são as cartas de loot. Não sei dizer como vai ser a tradução disso aqui, tá? Mas são as cartas com um cofre, você vai pôr aqui do lado do tabuleiro. Depois você vai pegar todas essas cartas de membros da gangue também, embaralhar e colocar perto do tabuleiro. E agora você vai pegar todas essas cartas aqui, que são golpes, as cartas de heist em inglês, né, de assalto, de golpes, todas com esse lado aqui, ó, onde mostra a pontuação e as recompensas que você ganha por concluir aquele assalto. Você vai colocar do lado do tabuleiro e vai comprar e deixar disponível 4 delas para os jogadores comprarem. E a primeira do monte também está disponível, então são sempre 5. Você vai deixar 4 do lado e a primeira do monte também está disponível para os jogadores adquirirem. Agora a gente vai pegar todos os marcadores desses verdinhos e colocar o alcance de todos os jogadores e também todas as moedas. Eu vou fazer aqui uma preparação para 2 jogadores, por questões de câmera, né, que é um jogo que a área do jogador ocupa bastante espaço, então eu vou mostrar para vocês a preparação para 2 jogadores. Depois você vai pegar esse carrinho aqui, o preto, que é o carrinho da polícia, e vai colocar no tabuleiro, na estrada, na quantidade indicadas aqui no número de jogadores. No caso de 2 jogadores, o carro da polícia começa nesse espaço. No exemplo que eu vou usar vai ser o jogador verde e vermelho. E os jogadores começam nesse espaço azul da estrada aqui. Depois a gente vai pegar um meeplezinho do verde e do vermelho e vamos colocar nesse espaço aqui, ó, esse espaço inicial. E também um marcadorzinho para contar os pontos de vitória aqui. Depois a gente vai separar todos os 5 dados e deixar o alcance de todos os jogadores. E separar todos esses colares. São 4 tipos de colar que nós temos e vamos colocar aqui na área de jogo também. Todos os demais voltam para a caixa do jogo. E agora, uma das partes mais divertidas do jogo, a gente vai montar a gangue dos jogadores, né? Para isso você vai pegar todas essas partes daqui da gangue que vão de 2 a 7, né? E você vai sortear e dar um para cada jogador. Todos os demais a gente vai devolver para a caixa. E depois a gente vai pegar outra parte, que é do 8 ao 12, também vamos embaralhar e dar uma para cada jogador. E aí os jogadores vão ligar, né, essas 2 partes que eles receberam, e essa vai ser a sua gangue. E inclusive os nomes da gangue. Eu sou aqui o Robin Angels e esse jogador é o Emotional Pimple. Tô muito curioso para ver os nomes em português, como é que vai vir. Muito bem, cada jogador então recebe 2 moedas para começar o jogo. E também cada jogador vai comprar 3 cartas de assalto e escolher 2 para ficar com você. Então esse jogador, no caso, escolheu essas 2. A outra que ele não quis volta para o fundo do baralho. E esse jogador vai ficar com essas 2. E volta para o fundo. E essa é a preparação, nós já podemos começar a jogar. Aqui só um overview, né? Essas cartas são as cartas de golpe, né? De assalto que eu comentei. Essas aqui do lado são tarefas que a gente pode cumprir. Okay? E essa é a nossa gangue que vai de 2 a 12. Então o jogador que mais recentemente vandalizou alguma coisa é o primeiro jogador. Eu espero que vocês tenham que fazer isso aleatoriamente. Então o primeiro jogador vai receber todos os 5 dados e ele vai ser o chefe da rodada. E o turno é bem simples, né? O chefe da rodada vai jogar os dados, todos os jogadores vão ativar os seus membros da gangue e se encerra o turno. A gente pode fazer algumas coisinhas ali e se encerra o turno. É um jogo bem simples, bem fácil de jogar e bem legal porque todos fazem algo, né, simultaneamente. Então não é aquele jogo que você fica esperando muito a sua vez, não tem muito AP. O chefe da vez vai rolar os 5 dados
E aqui nesse momento ele pode, se ele não gostou de alguma combinação dos dados, ele pode pagar uma moeda e rerolar a quantidade de dados que ele quiser. Vamos supor que aqui ele vai pagar uma moeda e eu vou rerolar esses 2 dados aqui. Não gostei? Posso pagar mais uma moeda e continuar rerolando o quanto eu quiser, enquanto eu tiver moeda para isso. Depois que o jogador estiver satisfeito, né, com o resultado dos dados, ele então vai ter que formar 2 números, ou seja, vai ter que pegar os 4 dados e formar 2 pares com os dados amarelos, tá? O dado preto a gente separa para ser usado posteriormente. E aqui então ele tem algumas opções, ele pode fazer o 6 e o 9, ele pode fazer o 5 e o 10. Então ele vai ver qual é a melhor combinação para ele e vai escolher. Depois que ele escolher, vamos supor que o jogador escolheu o 5 e o 10. Neste momento já podemos jogar simultaneamente. O jogador, o chefe da vez que escolheu, ele vai poder ativar os seus 2 membros da gangue, ou seja, o 5 e o 10. Já todos os demais jogadores vão ter que escolher ou o 5 ou o 10. Então essa é a vantagem de ser o chefe da rodada. Você vai ativar 2 membros da sua gangue, enquanto os outros jogadores vão ativar somente um. E ao ativar os membros da gangue, nós vamos ganhar as suas recompensas. Nesse caso aqui, o membro da gangue desse jogador de número 5 vai lhe render 2 moedas. Então ele vai ganhar 2 moedas do banco. E o 10 tem um símbolo de volante. O símbolo de volante significa que você pode andar com o seu carrinho aqui nessa trilha. Então o jogador verde vai andar. Ele escolheu ativar esses 2 membros, ele ganhou 2 moedas e ativou o volante. Já esse outro jogador ele pode ganhar uma luva ou um cadeado. E todos os recursos você vai ganhar para completar as tarefas ou os golpes, né, marcando com esses marcadorzinhos verdes aqui. Então os membros da gangue vão te dar ou recursos, ou moeda, ou vai te possibilitar andar com seu carro ali para fugir da polícia. Então esse jogador ele escolheu ganhar a luva. Ele então imediatamente vai pegar uma fichinha verde e vai colocar em cima de alguma tarefa ou golpe que tenha luva, que precise da luva para ser completado. Neste caso aqui, esse golpe precisaria da luva, então ele vai marcar. Aqui ele já conseguiu a luva para fazer esse golpe. Ou ele pode também colocar numa tarefa aqui, ó, marcando um símbolozinho da luva com um marcadorzinho verde. Depois de todos os jogadores escolherem sua recompensa, nós vamos para algumas fases antes do fim do turno. A primeira é que todos os jogadores podem recrutar novos membros para sua gangue. Para recrutar, você tem que avançar com esse meeple aqui, neste espaço, nesse tabuleiro. Então para recrutar o primeiro membro da gangue, nós temos que pagar 3 moedas. No caso, o jogador verde tem 4 moedas, então ele vai escolher recrutar um membro da gangue. Ele vai pagar 4, pegar um de troco, e avançar o seu meeple aqui em um espaço. E então ele vai comprar 3 cartas de membros da gangue, escolher uma delas e descartar as demais. E ao escolher um dos membros, ele vai colocar aquele membro no lugar correspondente, no número, né? Então ele escolheu esse aqui de número 11, e aí você vai cobrir esse outro membro da gangue que você tem, deixando a recompensa anterior visível. Isso significa agora que quando você ativar o membro da gangue de número 11, você vai ganhar 2 máscaras ao invés de uma. Eu poderia, por exemplo, ter colocado o de número 5 aqui, né? E aí eu ganharia 2 moedas e uma luva ao ativar aquele membro da gangue. Então os membros da gangue eles vão ficando mais poderosos. E vai ficando muito engraçado porque a calça sempre combina com o membro aqui, vai ficando uma coisa bem divertida. Note que esses membros da gangue, quando vocês colocam, eles valem também pontos de vitória no final do jogo. Mas se eu colocar um outro membro da gangue de número 5 em cima desse, eu continuo deixando todas as outras visíveis, mas eu só vou ganhar o ponto de vitória que estiver visível, só o mais em cima. Eu não ganho os demais. Neste caso aqui, se eu ativasse o membro da gangue de número 5, eu ganharia 2 moedas, uma luva e poderia andar com meu carro em um espaço. Todos os jogadores têm um membro da gangue de número 2 e 12 que são especiais, tá? E isso é igual para todos os jogadores. São números mais raros, né? Você tem que tirar 2 6 ou 2 números 1 para conseguir ativar eles. O de número 12 você pode andar com seu carro 2 vezes. E o de número 2, ele é bem forte, ele é um coringa que você pode ganhar cadeado, luva ou máscara. E a quantidade vai ser a quantidade de vezes que aquele símbolo aparece em todos os membros da sua gangue. Então nesse caso aqui, se o jogador escolhesse a luva, ele ia ganhar 1, 2 luvas. Depois dos jogadores terem recrutado, lembrando que você pode continuar recrutando se você tiver dinheiro. Nós vamos então ver se alguma tarefa foi concluída. Tarefas são esses símbolos aqui, né? Então se algum jogador concluiu alguma dessas tarefas,
ele vai imediatamente ganhar aquela recompensa, né? E tirar os 2 marcadores e devolver para o suprimento. Neste caso, essa tarefa aqui vai permitir ele andar com o seu carro. Essa tarefa aqui vai permitir ele colocar um marcador em qualquer espaço, tipo um coringa, para ele colocar em qualquer espaço aqui nos seus golpes. Essa tarefa vai lhe dar 2 dinheiros, e essa outra vai te dar uma carta de loot, ou seja, ele vai ganhar uma dessas cartinhas aqui. E essas cartas aqui, elas têm efeitos que você pode usar durante o jogo, ou pontos de vitória que valem no final do jogo. São muito boas essas cartas. Depois dos jogadores verem suas tarefas que foram concluídas e receber as suas recompensas, nós vamos ver se algum jogador completou algum heist, né, algum golpe aqui. Para completar esses golpes, você tem que ter um marcador em todos os símbolos aqui dessa carta. Tendo concluído, você vai remover todas elas e vai ganhar a recompensa que estiver embaixo. Note que algumas delas não têm recompensa, algumas têm recompensa que você ganha imediatamente, nesse caso 2 moedas. Outras, de fundo roxo, elas vão dar pontos de vitória no final do jogo. E as de fundo vermelho vão te dar uma habilidade permanente que você vai ter durante todo o jogo. O jogo vem com essa carta aqui que explica a habilidade de todos esses heists, né? No caso desse daqui, por exemplo, o jogador poderia pagar 1 moeda para transferir um marcador verde desse de um lugar para o outro. Por exemplo, de uma luva para um cadeado aqui. Distribua isso aqui então no início do jogo para os jogadores terem essa fácil consulta aí para as habilidades permanentes que os golpes podem te dar. Depois você vai pegar e remover todos os marcadores, né, devolver para o suprimento, e você vai virar aquela carta e colocar aqui embaixo, nesses espaços que você tem embaixo da sua gangue, indicando que você completou aquele golpe. Ao completar um golpe, veja se você é a pessoa que mais tem símbolos daquele golpe, nesse caso 2 saquinhos de dinheiro, né, e você vai pegar o colar com o símbolo de saquinho de dinheiro. Se 2 pessoas concluíram um golpe com um saquinho de dinheiro com a mesma quantidade, vamos supor que outro jogador também tenha concluído 2, o jogador que tiver o maior número desse aqui indicado na carta é o critério de desempate e vai ganhar o colar. Ao ganhar esse colar, ganhe imediatamente 1 ponto de vitória e escolha um membro da sua gangue para usar aquele colar. Se você fizer um upgrade desse membro, o colar vai para o de cima, tá? Dessa forma assim. Cada membro só pode usar um colar. Existem 4 tipos, porque tem 4 tipos de símbolos diferentes nos golpes disponíveis. E a partir de agora, sempre que você ativar aquele membro da gangue que estiver usando um colar, você vai ganhar 1 ponto de vitória adicional. Se outra pessoa já tiver aquele símbolo, veja se você tem mais símbolos do que ela, e aí você vai roubar o colar dela e colocar num dos membros da sua equipe, e ganhar também 1 ponto de vitória. Se você simplesmente igualar a quantidade, você não rouba. Você tem que conseguir um número maior do que aquela pessoa para conseguir roubar aquele colar dela. E depois disso, o jogador deve escolher um dos 5 golpes disponíveis e colocar na sua área de jogo, né, e liberar mais um, sempre deixando 2. Note que você pode também conseguir concluir 2 golpes de uma vez, né? Dessa forma você vai fazer o mesmo processo e pegar 2 novos golpes aqui. Todos os jogadores sempre têm que ter 2 golpes na sua área de jogo e 5 disponíveis para eles escolherem. E agora sim, depois de todos os jogadores terem visto isso, né, recrutado membros, visto se completou tarefas e golpes, nós vamos para o final do turno. O final do turno, a primeira coisa que nós vamos fazer é mover o carro da polícia. E o número indicado que saiu no dado preto é a quantidade de espaços que o carro da polícia vai andar. Nesse caso aqui, o carro da polícia não andaria nesse turno. Ele pode andar de 1 até 2. Por isso é bom às vezes você pagar moeda para tentar diminuir a quantidade que a polícia vai andar para ela não te alcançar. Aqui nesse espaço eu acabei não explicando direito, sempre que você passar por um desses símbolos aqui, você ganha imediatamente aquele benefício. Nesse caso aqui 2 moedas e aqui nesses espaços cartas de loot. Note que quando você chega nesse espaço você tem um caminho de atalho aqui que você pode seguir. Se você escolher seguir este atalho, você não ganha as recompensas pelo qual você deixou para trás. Um outro caso que pode ocorrer é se o carro da polícia já passou por aquela recompensa. Depois que você passar, você não ganha mais aquela recompensa. A polícia já confiscou. Então, para isso que pode servir esses atalhos, para você conseguir passar o carro da polícia, para conseguir ganhar as recompensas que estão mais à frente. E depois que andar com o carro da polícia, vocês vão ver se o final do jogo foi ativado. O final do jogo é ativado de 2 formas. Se um dos jogadores conseguiu completar 6 golpes, o final do jogo é ativado e nós vamos para a última rodada. Ou se algum dos jogadores ou o carro da polícia atingiu esses espaços em vermelho. Então também é iniciado o fim do jogo e nós vamos para a última rodada. Na última rodada, o próximo jogador a jogar os dados vai jogar os 4 dados amarelos, não vai jogar o dado da polícia,
E depois que ele jogar os dados, nesta última rodada os dados não podem ser rerolados. E então todos os jogadores, incluindo o jogador que jogou os dados, vão escolher uma combinação com os 2 dados e ativar os 2 membros da gangue. Na última rodada, então, todos os jogadores vão ativar 2 membros da sua gangue e eles vão poder montar a combinação que quiser. Por exemplo, eu poderia escolher 11 e 7 e o outro jogador 10 e 8. Uma coisa que eu não comentei, mas é meio óbvio, se você conseguir 2 números iguais, 4 e 4, você ativa o membro da gangue 2 vezes. E aí termina-se aquela rodada e nós vamos para a pontuação final. E nós vamos contar a pontuação final. Nós vamos virar todos os golpes que nós completamos e contar todos os pontos de vitória, né? E contar todos aqueles pontos de vitória e andar aqui na trilha. Depois nós vamos ver todos os efeitos das cartas roxas. Nesse exemplo aqui, eu ganharia 1 ponto de vitória para cada barra de ouro que eu tivesse nos meus golpes completados. Nesse caso, se eu tivesse só ela, mais 2 pontos. Depois os jogadores vão mostrar as suas cartas de loot que tem pontos de vitória e também andar aqui na trilha. Depois nós vamos andar a quantidade de pontos de vitória nos nossos membros da gangue que foram feito um upgrade. Nesse caso aqui, somente 1. Depois cada jogador ganha 2 pontos de vitória adicional para cada colar que você tiver nos seus membros da gangue. E os jogadores também ganham 1 ponto de vitória adicional por cada 2 marcadores verdes desses que sobraram nos seus golpes ou nas suas tarefas que não foram completadas. Neste caso aqui, ganharia mais 1 ponto de vitória. Então todos os jogadores que terminaram com o seu carro atrás do carro da polícia perdem 3 pontos de vitória. E no final, o jogador que tiver mais pontos de vitória é o grande vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver sobrado com mais moedas é o vencedor. E se o empate ainda persistir, os jogadores dividem a vitória. E é assim que se joga Bad Company. É um joguinho bem simples, bem fácil de regras e bem gostoso de jogar. Eu gosto muito dessa mecânica de quando um jogador joga, todos fazem uma ação simultânea, né? Isso dá uma sensação muito legal pro jogo, né? E o jogo fica mais fluido, né? É um jogo bem rapidinho, bem gostoso, que eu recomendo bastante. E se você gostou do vídeo, do jogo, ou se eu te ajudei de alguma forma, dá aquela moral, dá um like pra gente, considere se inscrever, né, compartilhar o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E fica ligado que em breve vai sair gameplay de Bad Company aqui no canal. Nos sigam também lá na nossa página no Instagram, @casaldosjogos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, tenho vontade de jogar o jogo agora.